Olá, boas-vindas à Voz do Tarô. Meu nome é Flor e hoje nós vamos fazer um resumo do que foi 2025 para nós e ver o potencial de 2026. Eu já tirei o resumo de 2025 para duas áreas principais, a área financeira e a área de relações. E essa terceira carta, ela é aquilo que a gente ignorou durante esse ano, que a gente deveria ter prestado mais atenção, ter feito, se dedicado mais. E aí vamos ver o potencial da vida financeira 2026, vida amorosa, e como isso que você ignorou vai voltar em 2026. Eu vou deixar a minutagem na descrição e aí você pode ir navegando de acordo com o que você quer ouvir. O 7 de copas, como resumo da vida financeira de 2025, é bem interessante a energia, carregada de emoções, né? Você lidou com seu dinheiro, não importa a fonte que ele venha, né? O dinheiro que tu recebeu, a forma que tu lidou com ele, foi baseado nas suas emoções. O naipe de copas, ele fala de emoções. O 7 de copas, ele traz já a ideia de muitas opções. De estar esbanjando, né, opções para você financeiramente. Porém, não tem clareza de nada do que você quer. São muitos sonhos, muitos desejos, ansiedades até que te sabotam na hora de dedicar, de colocar o seu dinheiro investido em alguma coisa. Sempre tem hoje eu tô mal, eu vou comprar um bolo. Ou, só dessa vez eu vou comprar mais um maço de cigarro. Pequenas coisas que você abre mão do que você tava como meta, que ou seja, quer economizar dinheiro, comprar algo, adquirir alguma coisa, um bem, em nome de um prazer momentâneo. O 7 de copas fala muito de ilusões. Então, de certa forma, você criou muitos planos e atingiu pouco. Não quer dizer que você não tenha conquistado coisas, conquistou. Mas se você trabalhar melhor as suas emoções, tivesse trabalhado melhor as suas emoções, poderia ter tido um ganho financeiro melhor. Gastado menos com tapa-buraco emocional, que a gente faz isso às vezes. A gente compra porque tá se sentindo bem, ou porque tá triste, compra porque quer dar um presente pra pessoa que a gente gosta, compra porque a gente brigou com a pessoa que a gente gosta e a gente quer se sentir melhor. Então tem várias formas de como as emoções podem sabotar a sua vida financeira. Vamos ver então como que é o potencial para 2026 da nossa vida financeira. Que potencial nossa vida financeira em 2026 apresenta? Muito interessante. O 9 de copas, a gente permanece no campo das emoções, né? E o 9 de copas, ele fala justamente sobre você ter certeza do que você quer, de conquistar as coisas que você deseja, porque você dominou a forma como você emprega as suas emoções. Essa pessoa que tá aqui, ó, no 7 de copas, rodeada de contatinhos, de lanche de iFood, cigarro, álcool, um beckzinho, todos os prazeres ali, né? Que ele gasta o dinheiro. Essa pessoa conseguiria estar sentada sozinha numa mesa de restaurante? Então, é essa a diferença. Porque, obviamente, o dinheiro, ele impacta nas nossas emoções, né? O dinheiro não traz felicidade, isso aí é uma falácia. Dinheiro ajuda a comprar coisas que nos trazem felicidade, sim. Entretanto,
Se o nosso emocional está sempre abalado, não há dinheiro no mundo que vá suprir esse buraco dentro de ti. Então, 2026, o seu potencial financeiro é de melhorar, mas porque você estará focando nas suas emoções, trabalhando elas. Não coincidentemente, a gente também fala de emoções aqui no questão de relacionamentos, e aqui vem um arcano maior, que é a Lua, falando justamente dos medos que a gente tem no nosso inconsciente, no nosso emocional, nas nossas relações em si. Não é que combina uma coisa com a outra? De repente você tá muito bem nas suas relações e aí você tá eufórico, querendo fazer vários planos, sair com as amigas, com os amigos, paga a conta de todo mundo. Ou então outro cenário, brigou com alguém nas suas relações e aí estragou o seu dia de um jeito que você só conseguiu o ânimo para continuar trabalhando depois de comprar um pote de sorvete do seu sabor favorito. De uma forma ou de outra, as coisas se conectam o emocional com a forma como você lida com o financeiro. Aqui não está falando da fonte de dinheiro, tá? Não estamos falando de trabalho e emprego. Estamos falando do comportamento que você tem para lidar com o seu dinheiro, a sua vida financeira. Então, na sua vida financeira, quem está guiando as suas escolhas é um emocional desequilibrado. O resumo da vida emocional relacional de 2025 já traz aqui um porquê você está desestabilizado financeiramente em 2025. A carta da Lua, como eu já falei um pouquinho, ela traz questões do nosso inconsciente, medos, inseguranças, né? Aqui tem 2 cachorros uivando para a Lua e a Lua, no tarô original, a Lua está eclipsada, ou seja, é um sol, na verdade, né? Que está eclipsado, e aí os cachorros estão uivando, tipo, meu Deus, o que é isso? Tá escuro, do nada, no meio do dia, preocupados com aquilo que é mais aparente, né? Entretanto, saindo de dentro da água, a gente tem um caranguejo, no tarô original a gente tem lagosta, que representa justamente aquele perigo que você não vê que está saindo dentro daquela situação. Então, né, preocupado com a lua estar escura por alguns minutos com o eclipse, não vê que tem um caranguejo, pode pegar o rabo deles, né? Quem já levou picada de caranguejo sabe que dói. Uma pinçada dele. Então, aqui é a ideia de que nas relações a gente trouxe muito da nossa bagagem emocional, do inconsciente, da criança interior, do nosso lado sombra. Enfrentamos bastante medos e inseguranças nossos que talvez a gente não tinha reparado que existiam ali antes, né? Trouxe novas relações pra gente que espelharam a escuridão dentro de nós. Então, um resumo de 2025 nas questões relacionais, pode ser amor, amizade, tudo mais que entra aqui, é as emoções controlando né, através do seu inconsciente, dos seus medos, das suas inseguranças, a forma como você se comporta nessas relações. Quem ficou com você em 2025 até o final é porque te ama mesmo, tá? Porque o comportamento de uma pessoa que está no arquétipo da lua, lidando com as suas relações, é uma pessoa instável, muito insegura, que quer atenção, que é ansiosa. Não estou dizendo que você foi um estrago total o ano todo, né? Óbvio que você foi evoluindo e a gente vai ver já já aqui como que isso vai acontecer em 2026. Mas um resumo do ano, a gente pode dizer que foi esse: instabilidade emocional, porque você ainda não olhou direito para suas próprias sombras, porque está no profundo seu, fica olhando só para a superfície, para o lado de fora, para o externo. Não olha para o que está dentro de si. Então vamos ver aqui qual é o potencial na vida de relacionamentos. 7 de paus.
Tá sentido? O Sete de Paus, ele fala sobre limites, sobre colocarmos limites nossos nas relações, mas também lidarmos com o limite dos outros. O Sete de Paus, ele fala de uma certa separação entre a sua energia e a energia do ambiente, do próximo, do outro, que interage com você. Né? Você pode ver aqui que eles estão no ambiente de trabalho, aí o cara vem provavelmente fazer uma pergunta para ela e ela tá ali dando o limite de não, nesse momento eu não posso falar. Não, sobre isso eu não quero conversar. É uma postura de uma pessoa confiante, que olhou de fato para os seus medos, para as suas inseguranças e entendeu que não é sobre o outro, não é o outro que deixa você inseguro, não é o outro que te deixa com ciúmes, está tudo dentro de você. E nesse processo de você separar o que é seu e o que é do outro, você começa de fato a olhar para si. Porque você não vai mais olhar para aquele mundaréu de coisa dentro de ti, que é a impressão dos outros, projeção dos outros, sentimento dos outros e os seus sentimentos, as suas expectativas, as suas projeções. Quando você aprende a identificar dentro de você o que você está sentindo que é seu e o que é do outro, aqui começa uma fase de autoconhecimento com mais resultado na matéria, digamos assim. Você vai ver mais rápido os resultados da sua mudança de postura a partir desse momento de separar o que é seu e o que é do outro. Tudo é sobre a pessoa, né? Então, você ficou chateada porque você viu o seu crush conversando com uma mulher, mesmo sem você saber quem é aquela mulher, não é sobre ele ser um cachorro cafajeste, é sobre você ser insegura. Assim como do lado dele, o fato do seu crush estar conversando com uma mulher e saber que isso te incomoda, também diz sobre ele, o tipo de pessoa que ele é. Então, cada um está vivendo a sua própria experiência naquela situação e aprendendo a lidar com as suas próprias lições. O outro não está fazendo de propósito para ti, ele está fazendo porque ele precisa fazer e passar para aquela experiência. Do seu lado, você foi colocado na vida dele por um arranjo do universo, não é à toa. Não é uma coincidência estar com aquela pessoa. Então, o que ela está vivendo ali naquela situação, do outro lado, vai espelhar em você na sua experiência. Então, separar o que é seu e do outro é essencial para você ter uma vida tranquila nos relacionamentos. Mas não só isso. Também se desvencilhar das armadilhas emocionais que fazem você lidar mal com o dinheiro, com as suas finanças. Gastar em sonhos ilusórios, em coisas fúteis e não naquilo que você realmente deseja. Né? Repara que aqui nas taças tem casa, tem coisa fantasma, tem sucesso, tem aqui uma traição, né? Uma cobra, enfim, tem várias opções. E às vezes, excesso de opção por causa das questões emocionais não resolvidas geram as armadilhas para a gente gastar fora dos nossos planos. Porque todo mundo tem um plano, né? Todo mundo almeja alguma coisa aqui na matéria. Ninguém aqui é um monge budista. Se fosse, não estaria vendo o vídeo. Olhando, então, para o que foi ignorado no ano de 2025. 4 de espadas. Aqui é bem claro, né? Quem já conhece um pouquinho de tarô, 4 de espadas é a carta do descanso do guerreiro. O que foi ignorado em 2025 é a sua necessidade de relaxar, se tranquilizar, descansar, tirar férias. Trabalhou aí as circunstâncias da vida que fazem isso, né? Você trabalhou muito esse ano. Ainda não terminamos 2025, então ainda tem tempo de você pegar uns 5 dias que seja para descansar. 2025 você bateu muito na mesma tecla, digamos assim, né? Essas 2 espadas aqui na cabeça da pessoa significam um bloqueio que ela não consegue transpor mentalmente. Então, você focou muito em algo. O pensamento acelerou muito em determinado assunto, área da sua vida.
E quando na verdade o universo estava pedindo era para tu descansar, era para tu deixar essas preocupações nos ombros dele e focar um pouquinho na recuperação da sua energia. Nem sempre é fácil fazer isso, né? Descansar. Às vezes até quando a gente é empreendedor, não tem carteira assinada, né? A instabilidade financeira preocupa ainda mais a gente, não deixa a gente descansar, recuperar nossa energia. A gente começa a trabalhar no déficit energético. Aí começa a vir fadiga, né? Estresse, raiva, dores crônicas. Começa o corpo a somatizar a falta do descanso. Como que essa energia vai voltar em 2026? O 9 de paus. Faz todo sentido. O 9 de paus, ele é uma carta de quem tá calejado, cansado já. Uma carta de quem já tá colecionando pau. Que o naipe de paus, ele é o elemento de fogo. E ele fala da nossa força de vontade, do nosso fluxo energético. Então, um 9 de pau seria um acúmulo energético grande, enorme, que tá te sobrecarregando. 2026, a sua falta de descanso vai voltar como um burnout. Tarô não é sentença, tá? Aqui são potenciais. Se você quer evitar isso, muda o seu comportamento. Como? Começando a descansar. Que é isso que tá falando aqui que você não fez. É simples. É 1 mais 1 igual a 2, acabou. Entende? Ah, porque a fulana falou no vídeo que eu vi e aí eu vou ter burnout. Se tu quiser, se tu não se cuidar, se não se tratar, se tu não pisar no freio no trabalho, vai ter um burnout. Você tá vendo a tiragem justamente para você ver o que tá oculto e evitar maiores problemas. Então não vem dizer que tipo, vai ter burnout, então vai ter burnout. Não. Se você quiser. Dá tempo ainda de mudar. E aí, pensa só comigo. Se não parar, se tu não sair desse ritmo aqui de ignorar o seu descanso e não focar em você, entrar em 2026 acelerado do jeito que você tá e ficando em burnout, como que vai ficar as suas relações e as suas finanças? Se são da consciência, tu já tá com problema em relacionamento e nas finanças, imagina mal, estressado, sem vontade de trabalhar, porque o burnout ele tira a sua vontade de trabalhar. Você não quer ver pessoa, você não quer ver nada do seu trabalho. Tu vai arrumar um outro trabalho? Se você for herdeira, aí é outra coisa, né? Daí você vai, se afunda no trabalho e pega 1 ano de férias e vai para um spa que o seu pai vai pagar, sua mãe vai pagar. Mas eu não acho que seja o seu caso, né? A sua vida depende de você, fora a sua família, filhos, esposa, marido, depende de você. Você depende de você. Porque, né, o descanso é como xixi e cocô. Só você pode fazer por você. Não dá pra você pedir pro seu filho dormir 10 minutinhos a mais porque tu quer ter 10 minutinhos a mais de energia. Tem que ser tu. Vou tirar uma carta de conselho geral para como aproveitar melhor esses últimos dias que nós temos de dezembro de 2025. Um conselho para aproveitarmos melhor esse final de 2025. Haha, muito bom. A carta do mago. O mago, ele é a carta da manifestação, do co-criador, né? Tem aquele arquiteto da mente que a gente fala, de construir sua realidade, é o arquétipo do mago. Tome rédeas da sua vida nesses últimos, hoje é dia 3 de dezembro, nesses últimos 28 dias do ano, tome as rédeas da situação. Olha, 28 dias é um número simbólico, é o tempo de lunação, ou seja, uma fase. Propício, hein? Propício. Então é isso.
Nesse final de 2025, tome rédeas da sua vida, principalmente da sua espiritualidade. Você está no momento favorável de cocriar aquilo que você quer. Seja esperto e cocrie coisas inteligentes no meio dessas ilusões todas que você tem. Imaginação é boa, mas tem que saber escolher, ter discernimento, né, para escolher certo. Você tem tudo para chegar em 2026 e ter uma vida financeira saudável, livre dos seus apegos emocionais. Assim como nos relacionamentos, 2026 você tende a ter relacionamentos mais claros, com limites, que vão te prender menos nas inseguranças. A questão principal para você é parar de procrastinar o seu descanso, a sua recuperação energética. Senão, você vai ter um burnout e vai piorar toda a situação financeira e de relacionamento. Logo, o conselho de tomar conta da sua vida com a carta do mago é o que você precisa para começar a pisar no freio desse acelerômetro que você está desnecessário aqui na sua mente. Essa é a mensagem do momento. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém. Até o próximo.